Agora vamos lá, gente. Eu vou falar com uma médica, proctologista, sobre as dores. Às vezes você sente uma dor abdominal e fica na confusão, sem saber o que será que é isso. Pode ser pedra na vesícula, pode ser uma apendicite, pode ser uma infecção intestinal. Agora, hoje a gente vai tirar essas e outras dúvidas, tá bom? Então, você que está aí me assistindo e tem a possibilidade de compartilhar esse momento com as suas amigas, já dispara aí no WhatsApp. Se você está no YouTube, manda o link do nosso canal no YouTube. Se você está assistindo pela televisão, coloca na Rede Vida, porque o assunto é bom. Até porque, gente, muitas pessoas sofrem com dores abdominais. Tem muita gente que tem pedra na vesícula e nem imagina e afeta cerca de 20% da população adulta mundial e mais de 30 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, a gente precisa realmente entender e cuidar, né? Então, às vezes você está sentindo dor, sentindo enjoo e precisa mesmo de uma cirurgia. A gente recebe a médica, que também vai falar sobre o trabalho lindo do Barco Hospital Papa Francisco, que leva atendimento médico gratuito às comunidades ribeirinhas, doutora Thaís. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Uma alegria te receber, viu? Uma alegria vir aqui também. Pra gente conversar. Claro, dá licença. A produção falou assim, Cláudia, vamos falar de pedra na vesícula. Aí eu resolvi ampliar um pouquinho o assunto, porque as pessoas, elas sentem com muita frequência dor abdominal. Algumas nem vão investigar o que é, apesar de eu todo dia pegar no pé e falar, gente, dor é sinal de alerta, dor é uma campainha que acende no nosso corpo pra gente correr, pra tentar encontrar aí a razão, né? Mas tem gente que passa a vida inteira com o abdômen dolorido, Sim. A vida inteira com dores, ou tem dores fortes e não vai ver o que é. Exatamente, né? A dor abdominal talvez seja um dos sintomas mais frequentes que a gente tem no nosso consultório, nos hospitais, e realmente é algo para a gente ficar de alerta, né? São sintomas de alerta, né? A dor abdominal, sangramentos, não é normal sentir dor. Alguma coisa no nosso corpo está falando que não está funcionando bem. Então, realmente tem que investigar, né? Essa investigação ela pode ser feita de várias maneiras, né? Acho que o primeiro passo ao falar de dor abdominal realmente é você entender que está sentindo isso e procurar um especialista, procurar um proctologista, um médico, né? Para poder te ajudar e te guiar da melhor maneira. Eu falei de um número que chega a ser assustador, né? 30 Sim. milhões de brasileiros, por exemplo, sofrem com pedra na vesícula. Exatamente. Esse seria o motivo da dor mais frequente ou não? Temos outros motivos de dores abdominais mais frequentes que a pedra na vesícula? A pedra na vesícula é realmente uma comorbidade, né? Uma condição que afeta muitas pessoas, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Além disso, existem outras condições que podem dar dor, inclusive da dor aonde é a região da vesícula, né? A vesícula ela como uma bolsinha que fica embaixo do fígado e ela fica armazenando bile. Mas ao redor da vesícula existe o fígado mesmo, o pâncreas, o intestino grosso, o intestino fino, o estômago. Então, a gente precisa entender se isso realmente é a dor da vesícula, né? Mas realmente, a dor na vesícula ela é uma condição que a gente precisa se atentar, né? Perfeito. A gente tem uma imagem aqui para que você possa entender onde é que fica a vesícula. E Muito tá aí, bem, olha, perfeita. gente, bem Exatamente. abaixo do seio, meio que na altura da costela, né? Isso, a gente fala que é no rebordo costal, né? Embaixo das costelas, né? Aqui sempre na parte direita onde fica o fígado na maioria das vezes. Então, essa bolsinha, o que acontece? Com a alimentação gordurosa, com os hábitos alimentares, principalmente uma dieta rica em gordura mesmo, acaba que essas pedrinhas, elas acabam se formando na vesícula, né? E com uma alimentação mais copiosa, uma alimentação mais gordurosa, essa vesícula, ela tende a hora que ela funciona, ela já está cheia de pedrinhas ali. E imagina, é como se tivesse uma bolsinha de areia ali. Você apertando essa bolsinha de areia, você vai sentir dor, vai sentir cólica. Então, ela pode inflamar, essas pedrinhas, se elas forem pequenas, elas podem sair do canal da vesícula e ir para o pâncreas, fazendo pancreatite, até causando obstruções intestinais, dependendo do caso, né? As dores de pedra na vesícula, elas são muito fortes ou
Não, a pessoa pode estar sentindo uma dorzinha e desconsiderar. Depende de quanto tempo esse paciente está sentindo dor, esse indivíduo está sentindo dor, depende de quantas pedras tem, se elas são grandes, se elas são pequenas. Às vezes a pessoa só sente dor ao comer alguma coisa gordurosa, né? Às vezes não, essa dor vai ser constante, então vai variar bastante. Mas o mais importante, tem pedra na vesícula, já está indicado fazer a cirurgia para remoção dessa vesícula, que geralmente a gente faz por videolaparoscopia. Então é uma cirurgia simples. É uma cirurgia de médio porte, né? Mas se for feito de maneira eletiva, né? Se não for feito na urgência, na emergência, que são os casos mais graves, ela tende a ser muito mais tranquila do que quando está inflamada ou essas pedrinhas já migraram para ali para o canalzinho do pâncreas. Perfeito. Então, quando as pessoas têm uma dor muito forte na barriga, elas já suspeitam, dependendo do lado, de apendicite, né? Perfeito. Apendicite é de que lado? O apêndice fica do mesmo lado da vesícula, fica à direita. É uma tripinha ali no comecinho do intestino grosso, na parte direita do intestino, e não serve para muita coisa esse apêndice, a não ser para inflamar, né? Ele não faz parte da absorção, não faz parte da digestão, mas é sempre um diagnóstico diferencial quando a pessoa está com uma dor, principalmente uma dor aguda, no lado direito do abdômen, é sempre algo que a gente tem que tirar do nosso diagnóstico. E aí, pra gente identificar, que, na verdade, eu acho que a gente também não precisa ficar fazendo autodiagnóstico. Sentiu dor, vai pro hospital. Exato. Mas só pra ter uma suspeita ali. Se for mais baixa, pode ser apendicite. Se for mais em cima, pode ser pedra na vesícula, é isso? Eu costumo falar que o corpo humano, ele não lê o livro de medicina, ele não lê o livro nenhum. Às vezes o apêndice está localizado um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para cima, e pode confundir mesmo com as cólicas biliares, né? Com a colicistite aguda ou colicistite crônica, né? Então é isso que você falou. Teve dor, procurar o atendimento médico, procurar um suporte, alguém que vai te acolher, que vai cuidar de você e entender o que está acontecendo. Nas duas situações, a cirurgia é necessária, né? Nas duas, sim, a cirurgia vai ser necessária. Qual outro tipo de dor muito frequente na população adulta, principalmente? Sempre um sinal de alerta muito forte para a gente nesse aspecto de dor são as neoplasias, né? Principalmente o câncer coloretal. A partir dos 45 anos, é muito importante que as pessoas façam a colonoscopia como um rastreio do câncer coloretal, porque essa dor, até do lado direito mesmo, dores, sangramentos, podem estar relacionados a um tumor, a um câncer do intestino, que facilmente, se você faz um diagnóstico precoce, muitas vezes na colonoscopia, a gente já consegue tirar um pólipo, uma lesão um pouco maior. Então é muito importante estar com dor, estar com desconforto, qualquer sintoma que não seja normal, que seja estranho para você, procurar o atendimento médico, procurar um médico da sua confiança, um proctologista. Eu fico à disposição de todos vocês, mas é importante você ir atrás e fazer os seus exames de rastreio. Precisa, né? Eu sempre lembro aqui da importância desses exames. Eu sei que tem gente que nunca fez uma colonoscopia. E, gente, como a doutora acabou de falar, se você faz a colonoscopia, você consegue retirar esses pólipos e você pode evitar uma neoplasia lá na frente. Exatamente. Né? Isso é muito sério mesmo. Então, pense nisso, veja se você está em dia aí com seus exames. Exatamente. A maioria das vezes são exames minimamente invasivos, né? Então, até um ultrassom mesmo a gente já consegue ver se você tem pedra na vesícula ou não, se tem alguma outra alteraçãozinha. Então, é sempre importante procurar o médico, fazer os seus exames de rotina para não ter problema lá na frente. Tá joia. A gente sabe que você participou de uma das expedições do Barco Hospital Papa Francisco, né? Trabalho lindo, né, doutora? Sim, lindo. Eu amei. Eu imagino. E a gente está falando de pedra na vesícula, de apendicite. A população na região ribeirinha também tem muito esses problemas? Tem pedra na vesícula? Porque você falou de alimentação gordurosa. Eu já recebi aqui muitos médicos que fizeram parte da expedição e eles falam que a alimentação lá nas comunidades ribeirinhas é muito à base de peixe, né? Que eles comem até muito bem. Sim. Mas eles também apresentam esses problemas? Eu me surpreendi. A condição que a gente mais operou no barco realmente foi pedra na vesícula, né? E isso acontece por conta da alimentação. Eles têm um estilo de vida
de atividade física, o remo, né, eles vivem aquilo. Então, a atividade física deles é presente, eles têm uma alimentação boa, só que ela é rica em gordura, porque são muitas farinhas que eles comem. E isso surpreendeu a gente também, porque eu tinha essa ideia, né, eles comem peixe, comem coisas naturais, sem conservantes. E realmente tem. Mas é a base de muitas coisas que eles têm como base alimentar são carboidratos de alto nível de gordura. Muitas farinhas e possivelmente peixe frito também em óleo. Exato, exatamente, porque é fácil, e o acesso que eles têm, a comida deles, né? Sim. Mas acaba que eles evoluem com bastante pedra na vesícula. E foi algo que eu também me surpreendi de estrutura do barco, porque todas as cirurgias de pedra na vesícula nós conseguimos fazer por videolaparoscopia, coisa que muitas vezes aqui no SUS a gente não tem essa tecnologia disponível para a gente. Esse barco é incrível, né? É incrível. Bom, eu vou voltar já, vou abrir para as perguntas. Você que tem alguma dúvida, aproveite. Estamos conversando com uma proctologista, tire todas as dúvidas que você tem e a gente fala também mais sobre o trabalho lindo do Barco Hospital Papa Francisco, que faz um trabalho ali nas comunidades ribeirinhas da região da Amazônia e realmente é um espetáculo. Eu volto em 3 minutinhos, tá bom? De volta aqui com a doutora Thaís. Então quer dizer que até a turma que está lá na região ribeirinha da Amazônia também tem muita pedra na vesícula. Sim, senhora. Viu? E você que está aí assistindo ao programa, que está sentindo esse desconforto, já corre para o médico, vamos ver o que é. Tem perguntas? Vamos colocar na tela então, produção, porque aí a doutora Thaís já vai respondendo também, enquanto a gente também conversa um pouco mais sobre todos esses problemas que podem envolver aí a nossa região, nosso aparelho digestivo. Gastrointestinal. Gastrointestinal, tá joia. Larissa Silva diz, olá doutora, tive uma crise recentemente e disseram que era pedra na vesícula. Eu emagreci bastante nos últimos meses com dieta e academia. Pode ter relação? Fiquei surpresa, porque sempre achei que pedra só dava em quem comia muita gordura. Olha, boa pergunta da Larissa. Sim, e é uma pergunta que a gente acaba ficando na dúvida. Será que ela fez um ultrassom antes e já tinha pedras na vesícula, né? Mas é muito frequente quem perdeu, quem passou por um processo de emagrecimento importante, é muito frequente surgirem essas pedras na vesícula por conta da absorção dos alimentos. Inclusive, muitas vezes, quando tem a indicação de fazer cirurgia bariátrica, né, para os pacientes obesos e tudo mais, acaba que a gente já indica também a remoção da vesícula, por conta dessa formação de cálculos biliares que existe. Então a gente não precisa da vesícula para nada? Assim como do apêndice? Na verdade, não precisaria, né? Ela não é um órgão vital para a gente, tanto é que a gente tira e a pessoa vai viver muito bem ao longo de toda a vida. Ela é um órgão de armazenamento, ela armazena um pouco mais de bile, que é a substância que o nosso corpo utiliza para fazer a absorção dos alimentos mais gordurosos e de toda essa questão. E então, quem faz realmente a produção dessa bile é o fígado e esse armazenamento acaba ficando responsabilidade do fígado também. A vesícula vai ser mais quando tem uma alimentação um pouco mais gordurosa, ela vai lá, vai se contrair e vai jogar um pouquinho mais de bile aí para o nosso organismo. Então, na verdade, serve para inflamar e para formar pedra. A turma agora está usando e abusando das canetinhas emagrecedoras. Sim. E sempre fica aquela questão assim, essas canetas emagrecedoras, elas podem causar uma pancreatite, elas podem causar outros problemas. Elas podem piorar essa situação de pedra na vesícula? Elas podem favorecer a formação de novos cálculos, de novas pedras biliares, sim, por conta também da absorção. Assim como a cirurgia bariátrica. Como a cirurgia bariátrica então, também. É um problema, mas não é, porque o problema maior é a obesidade. O grande problema seria a obesidade, realmente é a nossa alimentação, né? O grande passo para mudar essa parte da vesícula e de todo o aparelho gastrointestinal realmente é a nossa alimentação, nosso estilo de vida, né? Não tem jeito, né? Tem coisas que a gente tem que fazer, é responsabilidade nossa. O que a gente vai comer, o quanto a gente vai se exercitar, como é que a gente vai conduzir a nossa vida, isso aí não tem, é por nossa conta mesmo. Exatamente. Obrigada, Larissa, pela pergunta. Próxima é da Neide Santos. Tenho 60 anos e às vezes vejo sangue no papel higiênico. Não dói, mas me assusta. Pode ser hemorroida mesmo sem dor?
Neide, nem tudo que sangra é hemorroida, né? Então, como a gente estava conversando da outra vez, dor abdominal, sangramentos, alteração do hábito intestinal, seja para constipação, diarreia, você precisa procurar um proctologista para investigar o porquê desse sintoma, né? Pode ser que seja só uma hemorroida e isso seja mais fácil resolução, mas ela precisa ser examinada, avaliada por um médico para entender como aliviar esse sintoma e como te dar mais qualidade de vida também. Perfeito. As pessoas falam, muitos médicos, né, que o nosso intestino, o nosso segundo cérebro, que ele é super importante, que a gente não pode ter o intestino inflamado, que tem que funcionar direitinho. O que é funcionar direito? Qual é a frequência? A gente tem que evacuar todos os dias ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Essa fixação de ter que ir ao banheiro todo dia, ela pode ser prejudicial para a gente. O ideal é a gente estar satisfeito com o nosso hábito intestinal, né? A gente considera adequado idas ao banheiro, as evacuações acontecerem até 3 vezes ao dia ou a cada 3 dias, né? Esse númerozinho mágico a gente usa como padrão de 3. O problema é se isso começa a te incomodar, se começa a doer para evacuar, se começa a ficar com muitos gases, com muita flatulência, com dor. Aí a gente talvez precise ajustar um pouco essa sua saúde intestinal e saber como que a gente pode fazer isso. São probióticos, é a sua alimentação, atividade física, né, o aumento da ingesta hídrica, né, de tomar bastante água. Então, se a gente não trabalhar para o nosso intestino, ele também não vai trabalhar sozinho, né? Então, boa. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Tudo Obrigada. tem que ser cuidado. Próxima pergunta da Vanessa Costa. Oi, doutora, minha tia tirou a vesícula e vive com diarreia. Isso acontece mesmo? Isso pode acontecer. Como a gente falou, a vesícula é essa bolsinha que armazena bile. Então, se está precisando de mais bile para absorver esses alimentos que foram ingeridos, principalmente alimentos gordurosos, a pessoa pode ter sim um pouco mais de diarreia, principalmente se ela não mudou os hábitos alimentares. Então, eu concluo que se a pessoa tirar a vesícula, ela deveria evitar alimento gorduroso. Perfeito. Assim como todos nós, né? O nosso dia a dia, ele não foi feito para suportar tanta gordura, açúcar, o quanto a gente ingere, né? Alimentos industrializados e tudo mais. Então, esses casos de diarreia, geralmente a gente consegue compensar com a alimentação e atividade física. Joia. A Ana Clara pergunta, meu pai está com incontinência fecal, tem 80 anos e os médicos disseram que isso é normal por causa da idade, mas eu não concordo. Pode me ajudar, doutora? Eu acho complicado a gente usar a palavra normal, né, a partir do momento que uma pessoa está tendo algum sintoma, né? A incontinência fecal, a incontinência urinária, ela acontece principalmente com os mais velhos, com os mais idosos, né, acima de 70 anos, por conta de uma fraqueza no assoalho pélvico, né? Fraqueza nessa musculatura que segura a nossa continência, né? Seja fecal, seja nos músculos da região ano-retal, seja também na parte urinária. A incontinência fecal urinária, ela pode ser tratada muito com fortalecimento pélvico. Então, a gente precisaria entender se essa incontinência é só uma incontinência funcional mesmo, ligada só à fraqueza desse senhor, ou se ela está ligada a alguma outra coisa, né? Alguma fístula, alguma coisa que possa estar machucando essa musculatura e aí a gente ter que tratar de alguma outra maneira. Pode ter alguma relação com a parte neurológica? A parte neurológica, até mesmo próstata, nos homens, né? Pode sim. Bom investigar também, então. Sim, é bom investigar, para poder ofertar para ele mais qualidade de vida, né? Seja uma musculatura, que seja uma musculação nessa região, já pode ajudar bastante. Amanda Costa diz, doutora, é verdade que pedra na vesícula pode causar dor nas costas e não só na barriga? Sim, pode causar dor nas costas. Tipo dor na coluna? A pessoa pode achar que ela está com uma dor na coluna e é uma pedra na vesícula? Exatamente, porque existem vários tipos de pedra, né? Então, os microcálculos que a gente chama, as pedras bem pequenininhas, elas costumam migrar, elas costumam sair da vesícula e ir para aquele canalzinho que a gente viu, que liga a vesícula até o pâncreas e até o intestino.
Então, se essa pedrinha ir lá e for direto no canal do pâncreas, esse pâncreas pode ficar obstruído e inflamado, né? E aí vem essas dores nas costas, né? Então, é um grande sinal de alerta também para essas dores nas costas associada à pedra na vesícula. Pedra na vesícula, se não tratada, pode ser perigoso? Sempre é. Por isso que a gente... Pode virar uma pancreatite e a pessoa pode ir a óbito? Pode virar pancreatite, pode evoluir para tantas inflamações recorrentes na vesícula. Isso pode gerar uma alteração ali nas células da vesícula e predispor o câncer de vesícula também. Além das inflamações e perfurações, da mesma maneira que perfura quando tem uma apendicite, né, que supura, a colecistite, né, a inflamação da vesícula de maneira aguda também pode gerar isso. Então é uma condição muito séria e tem que ser levada a sério e tratada. Pode ser repentino, uma pessoa comeu num dia um monte de gordura, comeu um hambúrguer bem gorduroso, com bacon, etc. E aí ela pode fazer uma pedra na vesícula, uma pancreatite? Não, ela pode fazer uma pancreatite por conta disso, mas a pedra na vesícula... Ela pode fazer uma pancreatite por conta disso? Por conta da alimentação. Mas mesmo que seja uma coisa mais assim pontual? A questão é, para ela fazer isso, para ela ter uma crise, ela já tinha as pedrinhas, mesmo que assintomática. As pedrinhas já estavam lá. Né? Essas pedrinhas de gordura já estavam ali na vesícula, às vezes elas estavam mais quietinhas, e aí a pessoa foi lá e comeu uma coisa muito gordurosa, um hambúrguer com bacon, x-tudão lá. E acabou que essa vesícula teve que se contrair mais, para jogar mais bile, para fazer mais absorção, e aí acaba saindo essas pedrinhas ali da vesícula, indo lá para o pâncreas e fazendo uma pancreatite aguda. Gente, minha avó faleceu de pancreatite e assim, pelo menos eu era... Não era tão novinha, mas minha mãe que conta que foi depois de um episódio desse que comeu um x-tudão. Sim, é muito frequente. Os episódios de pancreatite biliar, né, pancreatites associadas à pedra na vesícula, realmente acontece por esses episódios de alimentação copiosa. Aí eu vou fazer a pergunta da Carla, que vai servir para mim também. Certo. Tem um histórico de pedra na família. Queria saber se tem como prevenir isso com dieta, algum tipo de controle? A prevenção de qualquer doença, principalmente gastrointestinal, é basicamente uma boa alimentação, uma boa hidratação e atividade física. Se a gente tiver esse tripé, a gente vai resolver muita coisa na nossa vida já, né? A gente já vai estar prevenindo muitas doenças. Gente, muitas, né? Não só as doenças que estão relacionadas ao trato gastrointestinal, mas a gente recebe médicos aqui, doutora Thaís, todos os dias, e todos eles, sem exceção, eles falam, né, da alimentação, da hidratação, do exercício físico, não tem jeito. Mas pode sim ter algum fator genético associado a essas... Pode ter um fator essa genético. Formação de pedra, sim. Então, para quem tem histórico na família, é bom ficar com o olho mais aberto ainda. Mais atento ainda. A Laura Rodrigues diz, doutora, foi encontrado um pólipo maligno no meu intestino e retiraram. Já faz 3 anos, preciso voltar ao médico de quanto em quanto tempo agora? Excelente pergunta, Laura. Então, ela fez a colonoscopia como um rastreio do câncer coloretal, provavelmente, foi encontrado um pólipo, foi retirado e mandou para análise. O que a gente precisa saber é o tamanho do pólipo, se são pólipos maiores do que 1 centímetro, a gente precisa repetir essa colonoscopia com mais precocidade. Se forem muitos pólipos, também vamos precisar repetir com mais precocidade, às vezes 6 meses, 1 ano. Agora, se for um pólipo pequeno, de aspecto benigno, com uma histopatologia benigna também, a gente pode deixar para repetir 3 a 5 anos. Tudo vai depender da quantidade de pólipos, do tamanho do pólipo e de que tipo esse pólipo era quando o médico patologista foi lá e analisou no microscópio. Perfeito. Obrigada, Laura, pela pergunta. Próxima pergunta na tela. Alice Duarte. Toda pedra precisa de cirurgia ou tem casos que dá para tratar de outra forma? Não, pedra na vesícula é cirurgia, não tem jeito. A cirurgia, hoje a gente considera uma cirurgia de baixo, médio risco. É uma cirurgia que a gente faz com muita frequência, é minimamente invasiva. Por videolaparoscopia, a videolaparoscopia mudou a nossa vida, principalmente relacionada à pedra na vesícula, né? Então, não tem por que não tirá-la. Então, tem pedra na vesícula, ressecar, tirar essa vesícula. Tá, joia.
Obrigada, Alice Duarte, pela sua pergunta. A próxima pergunta já vai para a tela. Doutora, sofro com constipação. Já mudei a alimentação e nada. Isso piora quando viajo. Pode me ajudar? Claro. Aliás, gente, o que acontece com os nossos intestinos em viagens? Eu queria entender isso também. Toda a nossa rotina muda na viagem, inclusive a rotina de alimentação e hidratação, principalmente, né? E atividade física. A constipação é uma queixa muito frequente no consultório do proctologista e é muito complexo a gente tratar, porque existem fatores sociais. As mulheres, a gente sabe que sofrem mais com constipação do que os homens, por vergonha, vários fatores. Então, a gente precisa entender primeiro a causa dessa constipação, para a gente poder atuar no real, atuar de uma maneira mais efetiva, né? A constipação nas viagens, o que eu costumo falar para os meus pacientes quando viajam e são mais constipados, é sempre ter alguma fibra solúvel, né? Tem várias no mercado, até fibras naturais, sintéticas, que ajudam muito a gente nesses momentos que a gente sabe que a gente vai ter uma alimentação e uma hidratação um pouquinho mais diferente. E a gente também tem que ter disciplina, né, para tudo, até mesmo para ir ao banheiro. Sim. Quando você fala que as mulheres são mais constipadas que os homens, eu também fico pensando assim, tem um lado psicológico da mulher que é muito doido, né, que a gente quer abraçar o mundo. Então, a mulher quer fazer tudo e ela, às vezes, restringe o tempo dela de ir ao banheiro. É uma coisa absurda, mas acontece. Conversando com as minhas amigas, conversando com a telespectadora, elas falam, eu não consigo parar para ir ao banheiro. Numa viagem, por exemplo, a gente, quando quer conhecer muitos lugares, a gente também não para. Acorda, já sai correndo, toma café e já ali já vai para passeios. Exatamente. Por isso também que eu acho que pode acontecer isso, né? Exatamente. Esse lado também, exatamente. Emocional. A gente tem que se permitir, inclusive se disciplinar a isso. É verdade. A Solange Paz diz assim, retirei a vesícula em 2013. Após isso, independente da alimentação, acabo de comer e tenho que correr para o banheiro. É normal? É isso que a gente estava comentando, né? Os casos de diarreia ou urgência para evacuar depois da retirada da vesícula, eles são frequentes, muito associados à alimentação. Então, atentar à alimentação. Muitas vezes, se isso estiver acontecendo com frequência, às vezes a gente precisa introduzir um remédio para a gente diminuir um pouco esse trânsito intestinal, até o intestino entender que ele vai funcionar sem a vesícula. Né? Isso às vezes pode acontecer. Se no caso dela isso for uma queixa muito frequente, eu sugiro para ela procurar um proctologista, um gastro, ou até mesmo quem fez a cirurgia da vesícula para orientar melhor, talvez uma medicação para ela, né? Para diminuir um pouquinho esse trânsito intestinal. Tá joia. As pessoas que retiram pedra na vesícula emagrecem com mais facilidade? Não, vai emagrecer, isso não é uma fórmula não, né? verdadeira. Eu tô pensando assim, já não vai fazer muito bem a absorção dessas gorduras. Sim, mas não funciona como assim. o Orlistat, por exemplo? Não funciona. Não funciona. Vivi Mancini, minha mãe tem pedra na vesícula, está com 89 anos, tem arritmia, stent, hérnia de hiato, hérnia igual, mas não pode operar. Tem tratamento, as pedras não são pequenas, o que pode fazer? O que fazer? Aí ela vai precisar fazer um acompanhamento clínico muito mais regradinho, né? A alimentação não vai poder falhar, ainda mais com essa hérnia de hiato que ela tem, com todas essas outras comorbidades, né? Eu entendo que ela não possa fazer a cirurgia, né? Por conta de todo o contexto. Então, ela vai precisar ser bem regradinha na alimentação, hidratação, isso não vai poder pecar, né? E qualquer sintoma que ela tiver de muita dor, desconforto abdominal, febre ou diminuição do apetite, procurar um pronto-socorro, procurar um médico para avaliá-la também. A Letícia Matos está perguntando, aliás, eu estou impressionada com a quantidade de perguntas. Que então. legal, a pauta está sendo um sucesso. Muito obrigada a você que está participando. Letícia Matos está dizendo, boa tarde, quais os cuidados deve ter quem possui hemorroida? Além disso, é normal sentir espasmos intestinais quando menstrua possuindo hemorroidas? Muito boa pergunta, excelente. Então, os cuidados com as hemorroidas, né? A pessoa nunca procura o atendimento médico para
no primeiro episódio de hemorroida. É muito difícil, né? A doença hemorroidária, ela tem todo um tabu ao redor dela, mas é importante que, a partir do momento que você acha, que você sente que você tem uma doença hemorroidária, procurar um proctologista para ele te orientar. Algumas orientações gerais em relação à hemorroida. Primeira coisa, você precisa saber se você vai precisar operar ou não, né? Então, qual vai ser o tratamento efetivo para ela, o tratamento que vai resolver essas hemorroidas? As pomadas, os remédios, elas vão funcionar para a crise hemorroidária, para as tromboses, para os sangramentos intensos, né? Agora, o que a gente pode fazer para otimizar o nosso dia a dia estando com hemorroida e ainda não deu tempo de ir no seu médico? Muito cuidado com o papel higiênico. O uso do papel higiênico só vai machucar essa região perineal, só vai criar mais atrito, sangramento e aumentar essas hemorroidas por inflamação e machucado ali, né? Então, papel higiênico nem pensar. Foi ao banheiro, evacuou, lavar. Ou com a duchinha higiênica, ou banho. Eu particularmente acho que papel higiênico já deveria ser abolido, porque já Sim. nem sei como é que inventaram um negócio desse. Eu gosto muito de um meme que tem de não sei se é de verdade ou não, mas parece no meme que ele é um pastor, ele dando lá um sermão para quem está ali na igreja, e ele fala, poxa, quando você suja a mão, de repente botou a mão sem querer, vai... Né? Um cocô, que seja de cachorro. Você vai correndo, lava, passa sabonete, lava de novo. E aí, não, você passa um papelzinho, tá tudo bem? Não pode, né, gente? Que coisa nojenta. E, na verdade, essa questão da higienização, eu acho que a gente não é muito bem orientado a isso na nossa vida, né? Então, papel higiênico nem pensar. O lencinho umedecido, para quem já tem alguma doença orificial, hemorroida, fissuras, o lencinho umedecido também não é o melhor caminho. É sempre bom lavar. Mas a lavagem excessiva dessa região, ela também pode ser prejudicial. Mas então, lavar uma vez por dia, isso, tudo bem. Exatamente. Agora, o que não dá é para ficar esfregando. O banheiro toda hora, né? Então, aí a gente precisa ir compensando isso. Entendi. Né? E lembrando que a hemorroida, o grande fator de risco para a hemorroida, né, o grande vilão da hemorroida é a constipação, né? Então, manter o hábito intestinal funcionando vai ser a grande chave para evitar essas crises de doença hemorroidária também. Joia. A Denise Fioravante diz assim, tirei minha vesícula com 60 pedras. É verdade que quem tira a vesícula precisa tomar enzimas digestivas? Quanta pedra, né? Não precisa. Você não precisa fazer nenhum tipo de reposição a partir do momento que você tira a sua vesícula, né? O teu próprio organismo, o teu intestino, o teu fígado, vai tudo funcionar da melhor maneira para... O que você tem que fazer é se alimentar bem. Joia. Tá? Obrigada, Denise. Próxima pergunta é da Valquíria Queiroz. Minha mãe tem 90 anos, cardiopatia grave, com demência Alzheimer, mal de Parkinson e há alguns meses foi diagnosticada com pedra na vesícula. Pequena, mas nunca sentiu nada. Nesse caso, é aconselhável cirurgia ou tratamento conservador ou aguardar emergência? É aquela situação que tem que ser conversada com a paciente, ela vai precisar ser avaliada, vai precisar ser avaliada também todo um contexto familiar. Uma cirurgia, ela nunca menos invasiva que ela seja, é sempre uma cirurgia, né? Então, a gente precisa montar esse quebra-cabeça para saber qual é o melhor risco-benefício, se esse risco-benefício vale a pena, se isso vale a pena, né? No caso dessa senhora, 90 anos, o coração já não tá, já está mais sofrido, então talvez não seja o melhor caminho a cirurgia. Talvez o médico nem queira operar, né? Sim, né? Porque o risco para submeter essa senhora a uma anestesia geral, que necessita de intubação, vai precisar ser avaliada a parte respiratória também. Então, tem muitos fatores que vão fazer a gente chegar na conclusão de operar ou não, né? Nunca é uma decisão fácil, Perfeito. né? Doutora Thaís, qual que é o seu Instagram, esse, né? É a Thaís... Não, é Thaís Andreotti. Thaís Andreotti, isso Thaís mesmo. Andreotti, com 2 T's, o Andreotti, tá? E Thaís com TH. Isso. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no Instagram da doutora Thaís,
Quer marcar uma consulta, uma avaliação, já marca agora. Lá deve ter também o contato para marcar. Tem tudo pra certinho. agendar. Tem o link na minha bio. Diretamente você vai, só clicar ali no link, você tem acesso já ao WhatsApp da minha secretária e ela Perfeito. vai agendar aí o melhor horário. Aí você já agenda. E tudo mais. E aí eu volto daqui a 3 minutinhos para a gente conversar sobre a sua experiência no Barco Hospital Papa Sim, Francisco, estou animada. Tá? Vamos lá. Quero saber tudo. Vamos lá. Desse trabalho lindíssimo, né? Que toca o coração da gente e que quem não pode ir, porque não é da área de saúde, pode ir através da contribuição. Eu falo em alguns momentos. Vamos lá, doutora Thaís Andreotti, me conta da sua experiência no Barco Hospital Papa Francisco. Quando você foi? Eu fui agora, mês passado, faz eu acho que umas 2, 3 semanas que a gente foi. Esse bronze já veio de lá? É assim, minha mãe é de Niterói, então já tem todo As pessoas um perguntam pezinho também no Rio. sempre, a cor de quem é do Rio é diferente. Sim, sim. Tem jeito, tem mais sol mesmo e aí a pessoa vai Exatamente. ficando bronzeada ao longo da vida. Exatamente. Mas me conta, aí você foi até Santarém? Então na nossa missão, todo mundo saiu da onde estava, fomos até Santarém e de Santarém a gente já tinha o barco hospital que estava aguardando a gente, né? Dos voluntários que estavam com a gente, eu acho que havia um pediatra e o resto era todas mulheres. Foi muito legal também essa experiência de conviver com todas essas mulheres incríveis. E chegando no barco, a gente levou, em Santarém, né, a gente levou cerca de 20 horas até chegar à comunidade de Faro, que é a comunidade que a gente queria atingir, né, queria acolher. E foi fantástico, assim, a hora que todo mundo viu o barco, era aquela coisa... eu não imaginava que o barco teria tanta infraestrutura, né? Foi a coisa que eu mais... perguntei propositadamente para a doutora Thaís se o bronze era dessa expedição, porque eu sei que elas não conseguem sair de dentro do hospital, elas quase que não veem o dia, não é verdade? Exatamente. E a estrutura lá dentro é como se fosse um hospital mesmo, com sala, centro cirúrgico, etc? Sim, exatamente. Então, são 3 andares, o barco tem 3 andares, toda a parte hospitalar, toda a parte clínica, cirúrgica, fica tudo embaixo do barco. Então, os pacientes entram no barco e são atendidos. A maioria dos nossos atendimentos, dessa vez, na comunidade de Faro, foi feita dentro do barco. Acredito que só os pediatras ficaram lá fora por logística mesmo. Mas no barco, a hora que eu entrei e vi toda a infraestrutura hospitalar mesmo, nós estávamos em 2 cirurgiãs, uma anestesista, e a gente ficou focada ali no centro cirúrgico. Fomos em uma ginecologista também, uma médica radiologista que fazia ultrassom e os pediatras, além das dentistas, né? Então, a hora que eu entrei e vi, tinha mamografia, ultrassom, uma torre de vídeo para a gente fazer as cirurgias por vídeo, e todo o material que a gente precisava, desde do mais básico, fio, até um clipe um pouco mais tecnológico ali que a gente precisava, tudo a gente teve suporte dentro do barco. Então, incrível, e é um suporte necessário, né? Exatamente. Porque esse dinheiro que é usado nas doações, que é recebido nas doações, ele é usado de forma adequada, né? É sério, o trabalho é sério, né? Sim, e a equipe também do barco, o pessoal da enfermagem, da nutrição, né? As meninas da cozinha, da limpeza, toda a infraestrutura pessoal também do barco é excepcional. Eu só recebi amor lá, não tem como você não dar amor naquele barco. Foi incrível mesmo, foi uma experiência. Quantas cirurgias você fez, você tem noção? Foi uma média de 30 cirurgias que a gente fez num período de 5 dias, né? Porque nós ficamos 7 dias, mais um para ir e um para voltar. Então foram 5 dias que a gente atuou e ficamos aí das 7... A gente entrava mais ou menos umas 7 horas da manhã e ia até ter cirurgia, né? Então, cirurgias grandes, eu acho que foi isso. Cirurgias de média complexidade, né? Vesículas, hérnias, fimoses. Acredito que tenham sido aí, em média, umas 30. Além dos pequenos procedimentos, né? De retirada de tumorzinhos e lesões pequenas. Aí aumenta um pouquinho mais. Muito necessário esse trabalho? Muito necessário, muito necessário.
E fazia tempo que essa comunidade não era atingida, fazia alguns meses que essa comunidade não era atingida, então sempre chega alguma urgência, alguma coisinha para a gente, um abscesso que tenha que drenar, e essa infraestrutura realmente nos é fornecida no barco. Eu não passei perrengue, né, no barco, a gente foi muito bem assistida. Os médicos falam muito que as pessoas da comunidade elas estão ali, né, com essa expectativa, mas que outras comunidades próximas acabam indo também até o barco que está, por exemplo, atracado, como foi no seu caso em Faro. Mas aí as pessoas pegam barcos menores para chegar até onde o barco grande está, é isso? Sim, eles vão. Aonde o barco está, chega a pessoa. Enquanto estiver chegando pessoa, a gente atende. A gente tem duas perguntinhas de praxe aqui quando fala de Barco Hospital Papa Francisco. Por que doar para esse projeto? Olha, realmente eu acho que é um projeto incrível. Foi um dos primeiros projetos sociais que eu vivi tão intensamente. E não tem como não se encantar pelo barco, pelas comunidades que eles atingem. As pessoas do barco trabalham com muita seriedade, é muita gente que é atingido, realmente. Eu não sei, olha, não sei dizer em números, mas foram mais de 1.500 atendimentos em 5 dias de barco, né? Então, para uma comunidade que é extremamente carente, como a comunidade de Faro, onde as urgências, né, para você chegar até lá ou para a pessoa ir de barco até um local mais próximo onde ele pode ser atendido, uma coisa de urgência que deveria ser resolvida no mesmo dia, talvez às vezes eles demoram 9 dias, 15 dias. Então não tem jeito, precisa ir, alguém precisa ir. E que bom que é esse barco, porque é um barco com muito amor, um barco com muita infraestrutura e pessoas muito boas que estão por trás dele. E a segunda perguntinha tem muita gente que doa com frequência, tem gente que já doou, que está assistindo o programa. O que você fala para essas pessoas que fazem a sua parte ajudando ao Barco Hospital Papa Francisco? Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Essa experiência para as pessoas, para as comunidades ribeirinhas é muito importante e não teria... talvez não aconteceria sem a ajuda dessas pessoas, né? E frisar da importância de ajudar o próximo. A gente falou que trabalhamos aqui das 7 trabalhamos lá full time, né? 24 horas. E parece que a gente não trabalhou. Eu voltei mais energizada. Então, o quanto fazer o bem para o outro é importante. Eu acho que essa que tem que ser a nossa grande proposta na vida, assim, de todo mundo. O mínimo de bem que você possa fazer, faça. É o que vai alimentar a nossa vida, que vai dar energia, o que vai dar propósito para a nossa vida. Faça. Então, doe, viu? Olha, o site para você ajudar o barco é ajudeobarco.com.br. Simples, ajudeobarco.com.br. Entra lá. E quando você faz a primeira contribuição, você já entra no grupo de WhatsApp, você já recebe lá as imagens do que está acontecendo em tempo real. Maravilhoso, tá bom? Faça a sua parte, ajudeobarco.com.br. Doutora Thaís, muito obrigada, foi uma alegria te receber. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo aqui com a nossa audiência, Obrigada tá bom? a vocês.